Pelo contrário, ele nos concede perdão. O Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Amém. Vamos ler mais uma vez o nosso catecismo. Agora estamos no dia do Senhor 28, o nosso boletim. É uma das perguntas e respostas mais extensas do nosso catecismo. A pergunta e resposta 75 diz o seguinte: como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? Do seguinte modo: Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que, em sua memória, comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu essas promessas. Primeira: tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda: tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Pergunta e resposta 76. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. E vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Pergunta e resposta 77. Onde foi que Cristo prometeu que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem deste pão partido e bebem deste cálice? Na instituição da ceia do Senhor, como está escrito nos Evangelhos e também em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Paulo repete essa promessa em 1 Coríntios 10, de 16 ao 17. Nós vamos ler essa passagem como texto da nossa palavra, a leitura do sermão de hoje. Vamos para 1 Coríntios. Capítulo 10, versículos 16 a 17. E depois o capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Vamos ler primeiro 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17, que diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios agora capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Onde Paulo traz orientações sobre a instrução da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, que eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não os reunir para juízo. Quanto a demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a leitura do sermão. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Estamos aprendendo de ti nesta manhã sobre a tua Santa Ceia, o sacramento, Senhor, que o Senhor mesmo nos deixou. Por favor, abre os nossos corações e o nosso entendimento para que a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, vai na divisão, Senhor, da alma e do Espírito, possa gerar vida em nós, Senhor, e nos ensinar, nos corrigir, nos exaltar. Possamos sair alimentados aqui desta manhã. Fala conosco, Senhor, por meio do teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, quando celebramos a Santa Ceia em nossa região, temos o costume de esperar uns pelos outros. Nenhum irmão põe um pedacinho de pão que recebe logo na boca. O nosso costume é que todos recebam o seu pedaço de pão. Só depois, quando todos estiverem com o pão em mãos, os irmãos levantam as mãos para pô-lo à boca, né? Juntamente do ministro e juntamente com todos, em um só movimento. Todos comem o pão exatamente no mesmo momento, levantando no mesmo tempo as mãos, como se fosse um só movimento, um movimento de um só corpo. Da mesma forma, procedemos também quando recebemos o vinho. Os irmãos esperam uns pelos outros e só vão beber o vinho quando o último irmão tiver o seu copinho na mão. Este procedimento, né, irmãos, o procedimento de comer e beber simultaneamente, ao mesmo tempo, parece um detalhe de menor importância, mas podemos entender que esse é um detalhe muito importante e muito bonito, e já foi um detalhe que foi esquecido, inclusive na Igreja do Senhor, na Igreja de Corinto. O costume de todos nós temos de comer e beber simultaneamente nos mostra de uma forma bastante expressiva o sentido mais profundo do sacramento da Santa Ceia. Qual é o sentido mais profundo da Santa Ceia? É que podemos experimentar a alegria de vivermos todos em comunhão com Cristo. Todos nós, pela comunhão que temos, somos um. Somos um só corpo, irmãos. Em Corinto havia a Igreja de Cristo, de maneira que celebrava a Santa Ceia. A Santa Ceia, por mais que tenha tido uma forma do nosso Senhor Jesus, era bem diferente da nossa prática. Os irmãos de lá não usavam um pedacinho de pão, nem aqueles copinhos que nós temos hoje em dia. Os irmãos de lá marcavam o horário da ceia do Senhor e reuniam-se em uma casa, na residência de alguém ou num galpão. Eles traziam pão e vinho e outros alimentos também. Alguns traziam bastante e outros traziam pouco, conforme a sua condição. Mas isto não era problema nenhum. O importante era a participação de todos os irmãos em Cristo. A Santa Ceia era um encontro onde os irmãos podiam alegrar-se juntos, né? Dando graças ao Senhor Jesus e cantando louvores a Deus e se lembrando, né, em memória da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. No fim do jantar, eles partiram o pão em memória de Cristo e também levantavam o cálice em memória de Cristo, relembrando a morte do Salvador. Assim, a ceia do Senhor era de fato uma ceia, né, como uma ceia vasta de alimentos. Os irmãos jantavam juntos, né? Desta forma, eles tinham a oportunidade de sentir a comunhão e a alegria de viver juntos em Cristo Jesus. Agora, o que Paulo destaca aqui nesse texto é que os irmãos em Corinto não comiam e bebiam simultaneamente. O que aconteceu em Corinto foi o contrário. Eles não esperavam pelos outros, como diz o apóstolo Paulo na leitura que lemos, especificamente no versículo 21. Paulo diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um com sua própria ceia, sem esperar pelos outros.
Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que acontecia era o seguinte, irmãos. Chegavam primeiro as pessoas com muita comida e várias garrafas de vinho. Geralmente eram os irmãos mais ricos, né, que chegavam mais cedo do trabalho. E chegavam com muita comida e começavam a comer antes. Depois chegavam outros irmãos. E entre eles também os irmãos necessitados, que largavam mais tarde, que não tinham muitas coisas para trazer. E o que é que eles presenciavam quando eles chegavam? Quando entravam na sala, viam o seguinte: viam que os irmãos que tinham chegado primeiro já comeram e beberam bastante. Pior ainda, alguns irmãos já estavam até embriagados. Por isso que Paulo diz nessas palavras: enquanto um passava fome, o outro se embriagava. O irmão que chegava para viver a comunhão encontrava irmãos embriagados, fartos, e eles sem comida. Não tinha sobrado nem pão nem vinho para os irmãos necessitados que chegavam atrasados. Assim, alguns irmãos voltavam para casa com fome e certamente também com muita tristeza, que era exatamente o oposto que a ceia do Senhor devia trazer, né? A alegria. Perdeu-se a oportunidade de experimentar a comunhão fraternal entre os irmãos em Cristo. A Santa Ceia em Corinto tinha virado uma desgraça. Paulo falava com seriedade, repetindo: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão comendo a ceia que o Senhor Jesus deixou, a ordenança. A ceia de vocês lá em Corinto, né, onde alguns se deitavam bêbados debaixo da mesa, enquanto outros não tinham nada para comer, não era a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o problema lá em Corinto? Será que a situação teria sido melhor se eles tivessem conhecido a nossa maneira hoje em dia de celebrar a Santa Ceia? Será que comendo e bebendo simultaneamente a ceia do Senhor seria celebrada de uma forma mais digna? Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que não é o ritual em si que está mostrando a diferença no coração de cada irmão. O ritual é importante, sim. O fato de comermos simultaneamente o pão e o vinho mostra um recado através da liturgia de que somos um. Mas por trás da anarquia na hora da Santa Ceia em Corinto, havia outro problema. Até os cultos e reuniões lá em Corinto não faziam bem. Paulo disse em 1 Coríntios 17 que quando eles se ajuntavam, não se ajuntavam para melhor e sim para pior. Então até as reuniões não estavam fazendo bem à igreja de Corinto. Havia muitas divisões. Os irmãos não eram um só corpo, como devia ser. Havia irmãos que não eram irmãos, estavam lá, mas não estavam lá para submeter-se a Cristo e servir aos outros. Estavam na igreja, mas não eram crentes de coração, né? Não suportavam uns aos outros. Por isso que Paulo fala no versículo 19: mesmo importa que haja partidos, né, entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Então Paulo sabia que tinha pessoas ali em Corinto que não temiam e que não eram do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos não suportavam uns aos outros. Alguns irmãos não falavam com determinados irmãos. Não podia nem ver, não podia nem ouvir o nome. Ou seja, não eram um. Não estavam como um só corpo. É por causa disso que a Santa Ceia em Corinto virou uma desgraça e uma confusão. De fato, a forma de celebrar a Santa Ceia, comendo e bebendo simultaneamente, ou esperando cada um a sua vez para comer o pão e beber o vinho, não importa muito em explicar a raiz do problema. O que realmente importa é se os irmãos entenderam ou não o sentido da Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, não é uma ceia qualquer, não é uma reunião alimentar qualquer, não é um jantar comum onde todos só enchem a barriga, limpam a boca e voltam para casa. A Santa Ceia é a ceia instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, irmãos. Na noite em que praticamente os seus sofrimentos se intensificaram de forma mais pesada. Ele pensou em nós e instituiu a Santa Ceia. Em meio a tanto sofrimento, em meio a traições, o Senhor Jesus pensou em sua igreja. A palavra diz que Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. É em favor da igreja, irmãos, que o corpo estava sendo partido, como lemos também no nosso catecismo. Assim o Senhor deixou bem claro: daqui a pouco o meu corpo será sacrificado e morto, mas eu faço isto por vocês. Esse sacramento é por vocês. Irmãos, essas palavras nos mostram o verdadeiro sentido da Santa Ceia. O Senhor Jesus Cristo nos ordenou partir e comer o pão para termos a consciência do seu grande sacrifício, feito por nós. É isto que todos os participantes da Santa Ceia devem saber. O Senhor deu o seu corpo e o seu precioso sangue por mim, mas também pelos outros irmãos que estão aqui comigo. Celebrando assim a ceia do Senhor,
recebendo como verdadeira fé todo o sofrimento e morte de Cristo, como o nosso catecismo diz, recebemos o perdão dos pecados e a vida eterna. É um sinal visível, irmãos, de que o corpo de Cristo foi partido em favor de nós e que o seu sangue foi derramado para o nosso perdão e a vida eterna. É disto que todos devem ter consciência ao se chegar na mesa do Senhor. A Santa Ceia é um sinal seguro da morte de Cristo. É um sacramento visível e tem um sentido muito profundo. Aqueles que recebem o corpo e o sangue de Cristo, cujos pecados são perdoados, eles não podem ser mais pessoas que não se entendem uma com a outra. Não é uma opção, irmãos, de viver em divisão. É impossível cada um de nós termos comunhão com Cristo, aquele que pelo seu corpo nos uniu em paz na cruz, não temos também comunhão uns com os outros. Se Cristo nos amou e nos ama tanto, irmãos, hoje e eternamente, nós também devemos amar uns aos outros. Deixar qualquer diferença de lado, qualquer dissensão. 1 João capítulo 4, versículo 10 a 11 diz: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O Catecismo explica isso com outras palavras, dizendo: receber o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia significa receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas significa também ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que habita tanto nele como em nós. O Espírito nos uniu, somos unidos eternamente em Cristo Jesus. E não estamos unidos somente eu e Cristo, ou somente você e Cristo. Nós e o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito. É isto que importa. Aqueles que celebram a Santa Ceia, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, eles se tornam, pela graça merecida, irmãos, que receberam, cada vez mais, membros vivos e ativos do corpo de Cristo, que é a igreja. Se Cristo morreu por cada um de nós, a única coisa que podemos fazer ainda, irmãos, já que Ele fez tudo, é amar os irmãos. É amar nosso Pai de todo o coração. Pois os dons que Cristo dá não são para alguns, mas para todos. Cristo dá o perdão dos pecados e o Espírito Santo a todos que recebem o corpo e o sangue de Cristo pela fé. E o confirmam isso no sacramento. Isto é um privilégio tão grande, é um poder tão forte, irmão, na vida dos irmãos e dos filhos de Deus, que todos que participam da Santa Ceia não podem mais fazer nada a não ser amar uns aos outros, como Cristo mandou. Se Cristo entregou a sua vida por cada um de nós, nós também devemos entregar a nossa própria vida pelos nossos irmãos. Assim podemos celebrar a Santa Ceia. A palavra-chave, então, é comunhão. Comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, comunhão com o Espírito de Cristo e comunhão com os irmãos, os quais são membros deste corpo. Somos um só corpo agora. Você cuida do seu corpo. Você cuida das suas mãos, seus pés, seus olhos. Cada parte do seu corpo é preciosa. Assim também a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada membro deve ser zelado. Cada função é importante. Agora dá para entender porque é tão bonito comermos e bebermos ao mesmo tempo, simultaneamente. Porque o corpo se move como um só. É um detalhe que expressa o verdadeiro sentido da Santa Ceia. Da mesma forma que comemos e bebemos simultaneamente, lado a lado, temos que viver também, irmãos. Não adianta nós comermos juntos aqui na Santa Ceia, se na nossa comunhão e nosso cotidiano com o nosso irmão, nós não queremos se unir a Ele. Não queremos buscar união e comunhão com Ele. O que importa é termos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Devemos ter consideração por todos, irmãos. A igreja de Corinto estava se confundindo nesse sentido. Valorizavam mais os ricos, aqueles que chegavam primeiro não esperavam aqueles que não podiam chegar mais cedo. E se regozijavam só, que na verdade era uma falsa alegria, pois a verdadeira alegria está na unidade. Não devemos apenas cuidar dos nossos próprios interesses, mas devemos cuidar também dos interesses dos outros, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, usando o exemplo do nosso próprio Senhor, que é bendito eternamente. Vamos ler. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2. Paulo diz o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos.
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isto que Cristo nos ensina, irmãos, quando celebramos a Santa Ceia. Ele deu a sua vida por todos nós e nos comprou com o seu precioso sangue. Agora, nosso dever é servir somente a Ele, amando uns aos outros conforme Ele nos ordenou. E Paulo nos constrange porque nós somos criaturas, irmão, e não conseguimos nos submeter ao nosso próprio irmão, que é o nosso semelhante. E ele nos mostra o exemplo de Cristo Jesus, que era Deus, mas não teve usurpação, né? O ser igual a Deus. Se esvaziou por causa de nós, em favor de nós. Desta forma, a Santa Ceia se torna um meio santo para crescermos em poder e amor, para que a nossa igreja seja cada vez mais, irmãos, uma igreja unida, uma igreja para a honra e glória de Deus. Vamos deixar qualquer desavença, qualquer diferença. Não há mais diferenças entre nós. Não há mais judeu, não há mais gentil, não há mais raça, não há mais sexo. Só há apenas a igreja de Cristo, todos unidos, em um só corpo. Logo mais, irmão, no final deste mês, se assim nosso Senhor permitir, Ele nos conduzirá novamente à sua mesa. Que nós possamos fazer isso em unidade, não só na forma litúrgica, mas também em nossos corações. Amém. Amém. Amém.